Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. E aqui agora eu desejo que você que está conectado se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu trabalho, ou em seu local de lazer. O Espírito Santo de Deus vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Se prepare. Esse momento foi criado especialmente para você. Aqui agora eu vou apresentar a você a parte 13, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O termo usado para encontrar o Kyrios nos ares é apantesis. Era o termo técnico usado nos dias do Novo Testamento para descrever as boas-vindas dadas por uma cidade a um visitante ilustre. Você vai ouvir agora: os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Osios, Theos, Soter. O futuro chegou, Apocalipse. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Osios, Theos, Soter. Consegue imaginar? Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 21. Ouça a aparição do noivo, o Rei dos Reis. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Depois destas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que em breve, mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Apocalipse 4:1. O apóstolo João vê Jesus Cristo Osios, Theos, Soter, vindo vitoriosamente do céu, a pátria celeste. O céu se abre. Desta vez o céu está aberto não para o apóstolo João entrar, mas para Jesus Cristo Osios, Theos, Soter e seus exércitos saírem. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. A última cena da história está para acontecer. Jesus Cristo Osios, Theos, Soter virá para a última batalha. É o tempo da grande tribulação. Satanás estará dando suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja de Jesus Cristo Osios, Theos, Soter. Mas Jesus Cristo Osios, Theos, Soter aparece como o supremo conquistador. Ele, Jesus Cristo Osios, Theos, Soter, aparece repentinamente em majestade e muita glória. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, a descrição do noivo, o Rei dos Reis. E vi o céu aberto,
Eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Apocalipse 19:12. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Eu fico pensando, essa descrição do Rei Jesus Cristo Osiós Theosote em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16, é emocionante. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, não está mais montando um jumento humilde, mas em um cavalo branco. Os olhos de Jesus Cristo Osiós Theosote não estão mais cheios de lágrimas, enquanto olha para Jerusalém, mas chama de fogo. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, não está usando uma coroa de espinhos, mas coroas de vitórias, muitos diademas. Em vez de ser despido por seus inimigos, ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, usa um manto salpicado de sangue, significando julgamento e vitória sobre os seus oponentes. Quando Jesus Cristo Osiós Theosote esteve na terra, ele foi abandonado por seus seguidores, mas aqui os exércitos dos céus o seguem em conquista. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Os lábios de Jesus Cristo Osiós Theosote não falam mais palavras de graça, mas de vitória e de justiça. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías capítulo 11, versículo 4. A Bíblia diz, eu acredito, ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, vem para governar com cetro de ferro. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, não vem para suportar a ira de Deus na cruz, mas para pisar o lagar da ira de Deus na batalha do Armagedon. Apocalipse, o futuro chegou. Pense nisso. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, é fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, é aquele que a tudo perscruta. Os olhos de Jesus Cristo Osiós Theosote são como chama de fogo. Nada ficará oculto do seu profundo julgamento. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, vai julgar palavras, obras e os segredos do coração dos homens. Aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Deus. Jesus Cristo Osiós Theosote é o juiz inescapável. Ele, Jesus Cristo Osiós Theosote, é o vencedor supremo. Na sua cabeça
há muitos diademas. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, tem na sua cabeça a coroa do vencedor e do conquistador. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, entrou em Jerusalém. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, cavalgou um jumentinho. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, entrou como servo. Mas agora, ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, cavalga um cavalo branco. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, tem na sua cabeça muitas coroas, símbolo da sua suprema vitória. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, é insondável em seu ser. Isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Osiós Teossote. Quero te lembrar que em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é selada, seu destino, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através de sua palavra. Agora Deus vai julgar o mundo através de sua palavra. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, é o grande juiz de toda a terra. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, é o amado da igreja e o vingador de seus inimigos. Seu manto está manchado de sangue, não o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, vem para o julgamento. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, vem para colocar os seus inimigos debaixo de seus pés. Quero que você se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, vem para recolher os eleitos na ceifa e pisar os ímpios como numa lagaragem. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Apocalipse 14, 17. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Apocalipse 14, 18. E o anjo lançou a sua foice na terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, 19. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse, capítulo 14, versículo 20. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, vem para julgar as nações. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus o exaltou sobremaneira. Deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Diante dele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, todo joelho vai se dobrar. O joelho do diabolos, do anticristo, do falso profeta, dos reis da terra e dos ímpios, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim
e toda língua confessará a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 11. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Veja agora os exércitos do noivo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Zios Teossote. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. O Rei Jesus Cristo Zios Teossote virá em glória, ao glancor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo. Jesus Cristo descerá do céu, todo olho verá. Ele, Jesus Cristo Zios Teossote, virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e triunfantemente. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Zios Teossote, virá com seu séquito, os anjos e os salvos. Um exército de anjos descerá com Jesus Cristo Zios Teossote. Os salvos que estiverem na glória virá com ele Jesus Cristo entre nuvens, todos como vencedores, todos com vestiduras brancas. A palavra de Deus te fará inabalável. Outrora a nossa justiça era como trapo de imundícia, mas agora vamos vestir vestiduras brancas, somos justos e vencedores. A derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Zios Teossote, é descrita em toda a sua hediondez. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. E vi o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre ele se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse, capítulo 19, versículo 18. Enquanto os salvos são convidados para entrar no banquete das bodas do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, as aves são convidadas a se banquetearem com as carnes dos reis, poderosos, comandantes, cavalos e cavaleiros. Ninguém escapa de Jesus Cristo Zios Teossote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há um contraste entre esses dois banquetes. O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Zios Teossote, as quais todos os salvos são convidados. Apocalipse 19, 7 a 9. O segundo, o banquete dos vencidos, as quais todas as aves de rapina são convocadas. Isso indica que todo o poder terreno chegou ao fim. A vitória de Jesus Cristo Zios Teossote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é completa. O Rei dos Reis, Jesus Cristo Zios Teossote, triunfa sobre os seus inimigos na batalha final no Armagedon. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes
2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 21. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Essa será a peleja do grande dia de Deus. Grande dia do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo Zios Theosote. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Os exércitos que acompanham o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Zios Theosote, não lutam, mas Jesus Cristo Zios Theosote destruirá o anticristo com sopro da sua boca pela manifestação da sua vinda, a parousia. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor Kyrios desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, parousia, segundo a Tessalonicenses 2:8. Todas as nações da terra o verão e o lamentarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 20. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Quando os inimigos de Jesus Cristo Zios Theosote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se reunirem, então sua derrota será total e final. Esta batalha, Jesus Cristo Zios Theosote a vence não com armas, mas com a sua palavra, a espada afiada que sai de sua boca. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15. Aquele dia será dia de trevas e não de luz para os inimigos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Zios Theosote. Ninguém poderá escapar. Aquele será o grande dia da ira do Cordeiro e do juízo de Jesus Cristo. O anticristo, do falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo, onde a meretriz também estará queimando. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Apocalipse 19, 3. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. Eles jamais sairão desse lago de fogo, serão atormentados pelos séculos dos séculos. E o diabolos que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados
para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente preparado, aqui e agora, a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enquanto você respira o ar da graça de Deus. A única esperança para a salvação de sua alma é Jesus Cristo.